Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, seu programa de saúde bucal. No programa de hoje, a gente vai fazer a apresentação de um caso onde a gente fez uma reabilitação por completo, tanto no arco superior como no arco inferior. Na parte superior, lançando mão dos tratamentos com implante, e na parte inferior, nos dentes posteriores também com implante e na região anterior com dentes de porcelana. E na sequência, a gente vai fazer uma apresentação para vocês de como é que a gente pode hoje, então, realizar os planejamentos digitais do sorriso através de softwares e aplicativos que tornam o trabalho muito mais compartilhado com o paciente para que ele possa também interagir até com o próprio resultado que ele gostaria que fosse atingido. Vamos lá? Vamos lá, então. Começando então com esse caso que o Gia comentou, essa é uma reabilitação extensa, né? Então o paciente compareceu à clínica, ela tinha apenas uma prótese total superior, ela usava uma PPR, então uma prótese parcial removível inferior, e tinha alguns elementos na parte da frente inferior que eram dela, mas estavam totalmente fora de posição. Tá? E aí nós fizemos todo um planejamento para uma reabilitação total, tanto da parte superior quanto da parte inferior, né? Aqui vocês podem ver já uma vista da tomografia dessa paciente, então os cortes, né? Isso aqui já é uma tomografia de quando a gente já executou a parte do enxerto. Por quê? Porque aqui nós temos o seio maxilar, que é uma cavidade que quando a pessoa não tem mais os dentes, ela vai ficando cada vez maior e a parte óssea vai ficando cada vez mais baixa, até chegar a um ponto que a gente não consegue reabilitar com implantes, porque a gente não tem altura óssea naquela região. Se a gente furar o osso naquela região, a gente cai num vazio que é o seio maxilar. Então, primeiramente, a gente tem que fazer o enxerto dessa região, a gente tem que colocar essa membrana do seio maxilar aonde era antigamente, aonde era quando a pessoa tinha dentes, né? Então a gente sobe com essa membrana e coloca o material de enxerto ósseo nessa região para poder reabilitar com implantes. Tá? Então, que uma vista do planejamento, então isso depois que a gente faz o enxerto, a gente faz um planejamento através do Dental Slice. Então aqui eu consigo calcular quantos implantes eu vou colocar, a altura desses implantes, o diâmetro desses implantes. Então, o Dental Slice o planejamento virtual veio facilitar muito a nossa vida, porque até então, quando não tinha, a pessoa pedia o exame e entrava na cirurgia, e na hora da cirurgia que era feito grande parte do planejamento. Então, tinha que ter um monte de implantes, porque na hora você não sabia exatamente o que ia ser usado naquele caso. E hoje, com o Dental Slice, com o planejamento virtual, a gente consegue saber exatamente quantos implantes vão ser colocados, exatamente em que posição, o diâmetro desses implantes. E o que isso facilita? Facilita para todo mundo, facilita para a gente como profissional, que torna uma cirurgia muito mais previsível, né? Uma cirurgia muito mais simples, e facilita muito para o paciente, pois a cirurgia é muito mais rápida, é muito mais tranquila, gerando muito menos trauma pós-operatório. Então a incisão pode ser uma incisão muito menor, então isso facilita todo o processo, tá? Então aqui partindo para a cirurgia, né, já colocando os implantes na região enxertada, tá? E aqui uma vista, vocês podem ver da paciente usando, então, aqui ela estava usando a prótese dela, que a gente usou como uma prótese provisória superior, enquanto os implantes cicatrizavam, né? Então qual que foi o planejamento da parte superior? O planejamento da parte superior ela veio com uma prótese total, a gente fez um enxerto ósseo nos 2 seios maxilares, partimos para a realização dos implantes após alguns meses nos seios maxilares dessa paciente, e ela usou uma prótese provisória até a gente poder fazer a protocolo definitiva fixa sobre implantes. Que é às vezes um receio do paciente que ele comenta que, mas pelo tratamento que eu vou realizar, eu vou ficar sem dentes, alguma coisa assim. Não, como a Morgana bem comentou, essa prótese superior ela já tinha, e ela já tinha ela como de uso definitivo. Só que no decorrer do tratamento a gente passa a utilizar ela como um trabalho provisório, porque a gente vai ajustar, vai mexer, vai repreparar a parte interna, reembasar, seria o termo mais técnico, para que ela possa usar no decorrer do processo de osseointegração dos implantes. Com certeza. Então a parte inferior, como eu falei, era uma grande queixa dela,
Ela não, usava uma PPR, né? Então, uma PPR às vezes tem aqueles ganchos também, incomoda, né? Aqui ela já não estava mais nem usando, porque a PPR já não parava mais em boca, começa a movimentação, tá? Então aqui, ela não tinha os dentes na parte posterior, e os dentes aqui da parte anterior estavam todos fora de posição, né? Mas eram dentes saudáveis, dentes com uma boa inserção, então não valia a pena, em hipótese alguma, a gente extrair esses elementos para fazer um protocolo, por exemplo, né? Então o que a gente fez? Reabilitar os dentes dela, então foi feito implante na parte posterior, onde ela não tinha dente, a gente realizou a parte dos implantes, e a parte anterior a gente reabilitou com porcelana. Por quê? Esses dentes já estavam muito restaurados, né? Restaurações de diversas cores, restaurações em vários lugares, dentes cada um com uma tonalidade diferente. Então a gente fez uma reabilitação toda em porcelana pura desses elementos. E outro caso nessa parte inferior também que vale a pena ressaltar é que há uma conversa com o paciente nesse momento para que ele também possa participar ou discutir junto com o profissional qual o caminho que a gente pode seguir. Porque aqui a gente também pode dar a opção, às vezes, nesse caso, do tratamento ortodôntico para tentar corrigir ou então só fechar, não melhorar esteticamente, porque a ortodontia, nesse sentido, do que diz respeito a dente, ela não vai conseguir corrigir, ela vai corrigir posicionamento. Mas aí também tem que ter uma conversa franca com o cliente para ver a que ponto que ele quer que chegue esse tipo de tratamento pelo próprio tempo do tratamento, porque às vezes o tratamento com a ortodontia tem um tempo mais alongado, às vezes o paciente, algumas vezes ele até já fez uso do aparelho e não gostaria de colocar de novo, então a gente pode lançar mão, por exemplo, de fazer um trabalho reabilitador diretamente com as prótesezinhas ou com os dentes de porcelana. Principalmente quando o paciente às vezes também já não é tão jovem Sim, e tal, sim. Então ele avalia muito bem qual é a necessidade, o que ele está realmente buscando, tá? Então aqui a gente fazendo mais uma etapa, isso, então aqui vocês podem ver a parte da tomografia, né? Essa parte laranjinha aqui é o nosso nervo alveolar inferior, então essa parte para nós cirurgiões é um lugar muito delicado, né? A gente não pode encostar nessa região, em hipótese alguma cortar ou acontecer alguma coisa, porque esse nervo que inerva todos os dentes, dá sensibilidade também para canto de bochecha, lábio, várias coisas, então é muito importante a gente ter o máximo de cautela com o alveolar inferior. Então aqui na tomografia a gente consegue fazer o planejamento dos implantes para essa região posterior de mandíbula. Hoje a gente tem os implantes curtos, que resolvem muito bem, né? Então a gente consegue fazer essa cirurgia sem realizações de grandes enxertos, porque temos os implantes próprios para esse tipo de região, tá? Então aqui na próxima imagem vocês já podem ver o planejamento, né, virtual desses implantes. Então são implantes curtos, realizados na região posterior de mandíbula, tá? Então aqui a cirurgia desses implantes. Cirurgia de implante normalmente é uma cirurgia muito tranquila, né? Uma cirurgia limpa, que a gente chama. Quando são essas cirurgias que não tem extrações, nada, são cirurgias extremamente rápidas. Normalmente o paciente se preocupa muito antes dela acontecer. Quando termina, a pessoa às vezes fica dizendo, nossa, mas era só isso mesmo? Os implantes já estão em posição, já foi colocado, era só isso? Porque realmente hoje com a técnica que a gente tem, com toda a tecnologia para fazer esses implantes, são cirurgias rápidas e muito tranquilas de serem realizadas. Desde tá? que bem planejadas, né? Desde que bem planejadas, com certeza, né? Que é o mais importante, na verdade, de tudo. Aqui então a parte da moldagem dos implantes superiores, tá? Então a gente já está partindo, já teve a integração daqueles implantes, então a gente já saiu lá do enxerto, fizemos os implantes e agora fizemos a moldagem para fazer a prótese sobre esses implantes, né? Então aqui moldando. Fazendo a prova, então, esse aqui é o rodete de cera, né? Então, o que é o rodete de cera? Ele serve para que a gente dê ao laboratório algumas posições faciais, bucais dos dentes do paciente. Então, a gente vai delimitar algumas coisas, como, por exemplo, a altura, né? Que altura que eu imagino que vai ser esse dente. Então, a gente tem algumas medidas através medida dos olhos, dimensão vertical. Então, tem várias medidas que a gente calcula para ver o quanto de dente que tem que aparecer, né, do paciente. Fazemos algumas marcações como linha de sorriso, a linha dos caninos, linha média, né, bem aqui no filtro. Então, assim, várias marcações para que o laboratório possa fazer a primeira montagem dos dentes em cera, para que a gente possa fazer uma prova antes de ir para a finalização dessa peça, né, para que o paciente possa aprovar essa montagem. Então, aqui, como vocês podem ver,
a montagem. Os dentes inferiores aqui eles foram encerados, né? Então vocês podem ver que eles já não estão mais fora de posição, já foram encerados de maneira correta, para que a gente possa fazer também os provisórios na parte inferior, para poder seguir o tratamento da parte de baixo, né? Então aqui mais uma prótese. Então aqui está o preparo dos dentes inferiores, né? Então já foi tirado todas as restaurações que ela tinha nesses dentes, já foram removidos. Então aqui a parte dos elementos no modelo, tá? Provisórios. Provisórios, vamos lá, só um pouquinho. Mais uma vista dos provisórios que vão ser instalados para quê? Para que a gente consiga fazer as provas, para que a gente consiga uma remodelação gengival naquela região, tá? Os provisórios instalados em boca, então aqui na verdade o que acontece, a gengiva ainda tá um pouquinho inflamada, essa gengiva da paciente, então agora os provisórios vão servir também para que a gente devolva a saúde, o paciente possa higienizar adequadamente, isso consiga dar um formato adequado para que a gente possa fazer a moldagem definitiva e vir as próteses de porcelana nesses elementos. Aqui a gente fazendo então a moldagem da parte inferior, esses dentes estão todos com um fiozinho ao redor, que é para a gente fazer uma cópia fiel da borda da gengiva, tá? E aqui a moldagem inferior. Então, 2 implantes de cada lado e todos os dentes preparados. Então, aqui a cópia exata do término, né? Para que o laboratório, para que a gente possa ter certeza de onde termina esse preparo, para que a peça venha com o encaixe perfeito nessa região, tá? Aqui, então, de novo, prótese total em cima, né? Provisória. Provisórios na parte inferior durante o processo de confecção dos definitivos. Então, como o Gia comentou antes, o paciente pode ficar sempre tranquilo, que um grande medo se em algum momento vai ficar sem dente. Não, em nenhum momento a pessoa vai ficar sem os dentes, sempre ela vai estar usando algum provisório para a gente poder estar chegando no tratamento definitivo, tá? Então, passa ali para mim, Gia, por favor. Então aqui a gente fazendo a escolha da cor da gengiva. Então para fazer essa prótese protocolo superior, o que a gente precisa? A gente usa os dentes Ivoclar, que são dentes suíços, que tem 4 prensagens de camada. Então é um dente muito duro, um dente que se assemelha muito ao nosso esmalte. Esteticamente é um dente muito bonito. E também fazemos a escolha da cor da gengiva. Hoje nós temos uma escala de cor de gengiva com vários tons, pois a pessoa é mais loira, uma pessoa mais clara tem um tom de gengiva um pouco mais rosa, uma pessoa mais morena vai ter outro tom de gengiva. Então hoje a gente tem vários tons de gengiva que a gente pode estar optando se essa gengiva vai ter mais veias, menos veias, enfim, uma série de tons para ficar o mais natural possível. A gengiva da protocolo não é para ela aparecer, ela vai dar suporte ao lábio na parte interna, né? Porque quando a pessoa vai fazer uma prótese protocolo, que já usava uma dentadura, a pessoa perdeu a parte óssea naquela região que dá suporte para o lábio. Então a gente tem que colocar essa gengiva para os dentes ficarem na linha do sorriso. Se a gente colocar os dentes lá apoiados no tecido ósseo, no implante, quando a pessoa falar ou sorrir, não vai mostrar os dentes. Então sempre tem que ter essa parte gengival para dar uma boa, um arcabouço ali para a parte do lábio e ficar um desenho bonito, né? Aqui então a prova dos elementos inferiores, então todos realizados em zircônia, os elementos anteriores, e a prova da estrutura de metal dos implantes posteriores, tá? Aqui então fazendo essa prova em boca, né? Os metais dos implantes posteriores e a zircônia dos elementos anteriores, tá? Fazendo escolha da cor, essa escolha da cor tanto para os dentes superiores, né, quanto inferiores, então fazendo a escolha da cor, qual que vai ser a cor mais compatível, tá? Aqui então nós temos a prótese protocolo pronta, né? Então da parte superior foi o enxerto, implantes, moldagem, finalização da prótese protocolo. Então sempre que eu falei aquela gengiva caracterizada, né, o parafuso passante, onde vai ser instalado isso em boca, vai ser parafusada essa peça e nessa região aqui é feito um vedamento onde o paciente nem percebe que tem essa região, porque a gente faz um vedamento em rosa se ele pegou na parte gengival ou faz um vedamento em resina branca se ele foi na parte dos dentes, tá? Então aqui a parte de baixo para fazer um encaixe passivo naqueles implantes. Então uma coisa sempre muito importante das próteses quando elas são fixas é que ela tenha um encaixe bem passivo, né? A prótese ela tem que assentar de maneira leve. Para quê? Para que distribua bem as forças bucais, tá? Aqui uma imagem da nossa prótese protocolo, pronta.
E agora a imagem dos dentes inferiores. Então, esses dentes são todos em porcelana pura, né? Então, feitos com a base de zircônia. Aqui já foi feita a aplicação de porcelana e já foi feita uma caracterização, né? Uma pigmentação para deixar eles com o aspecto mais natural possível, tá? Aí uma vista dos implantes posteriores, né? Então, vai ser colocado todos os elementos anteriores e os implantes posteriores também já aplicados porcelana, já caracterizados. Então, vocês podem ver como sulcos, tudo para imitar os nossos dentes naturais, tá? Ali são os dentes de porcelana inferior, né? Então, todos em porcelana pura que vão ser colados na paciente. Então, aqui uma vista, como vocês podem ver já do tratamento concluído. Então, uma prótese protocolo superior, dentes de porcelana inferiores e os dentes sobre implante posteriores e inferiores. Então, olha o encaixe de oclusão, né? Então, a parte funcional dessa paciente perfeita, todos os dentes com encaixe, a parte estética nem se fala, né? Então, tivemos uma grande mudança tanto na parte funcional, que essa paciente já não conseguia mais mastigar adequadamente, prótese total totalmente sem dimensão vertical. Então, quando a pessoa está totalmente sem dimensão vertical, ela usava uma prótese superior e uma PPR inferior. Quando a pessoa vai perdendo dimensão, essa medida que vai diminuindo cada vez mais. Então, para conseguir mastigar alguma coisa, ela estava com a dimensão vertical reduzida e as próteses desgastadas, né? Então, ela não tinha mais anatomia para triturar alimento. Então, além de não ter anatomia, ela ainda tinha que tentar fechar mais a boca que o normal para tentar macerar algum alimento. Então, qual a qualidade de mastigação que a pessoa fica, né? E aí começa a ter problemas de não conseguir comer certos alimentos, por exemplo, a carne começa a ficar muito difícil, a pessoa começa a ter dores de estômago, porque também não consegue mastigar adequadamente, acaba comendo os alimentos muito inteiros, então começa problemas estomacais. Então, a parte da reabilitação envolve, claro, que a estética, né, que é maravilhoso, a gente devolve a autoestima, a pessoa volta a sorrir, ela volta a ser sociável novamente, né, porque a pessoa começa a ficar com vergonha de sair, vergonha de sorrir. Então a gente devolve essa autoestima e a parte funcional, que ela se sente à vontade para fazer uma boa refeição e ela vai conseguir comer todos os alimentos que estejam ali. Então esse é o nosso papel e é muito gratificante quando termina um trabalho desse e a pessoa realmente sai com tanto a função quanto a estética reabilitados, né? Então, trabalhos laterais e aí o sorriso, é o novo sorriso, né, da paciente, claro, agora muito mais feliz, né, muito mais contente, porque como eu falei, tanto a parte função quanto a parte estética, agora ela tem coragem de sorrir, não tem vergonha mais, então pode sorrir, pode se relacionar e isso é muito agradável, né? Então aqui uma vista, então vocês podem ver como realmente uma prótese total antiga, desgastada, dimensão reduzida, dentes mal alinhados, restaurados com restaurações manchadas, falta de dentes, como isso vai prejudicando e marca todo o rosto da paciente, né? Quando a gente muda os dentes, parece que muda todo o rosto, porque realmente os dentes é a primeira coisa que todo mundo olha, é o cartão de visita, tá? Então a gente fica muito feliz quando termina um trabalho desse e o paciente sai totalmente reabilitado. Tá bom, pessoal? Nesse bloco seria isso, a gente vai para o intervalo comercial, só um pouquinho.